o adoecimento por câncer desperta reações e temores que são mais específicos desse tipo de doença, né? Se você pensar no valor estigmatizante do câncer ainda até hoje, na visão negativa que a gente tem, no que a própria Sontag já levanta lá atrás, de você ter uma visão muito bélica da doença, que a pessoa que está com câncer é uma guerreira, que está vencendo uma guerra, que está lutando uma batalha, o quanto é uma doença carregada de significados densos e significados pesados, que por si só o diagnóstico já é um momento de ruptura. O diagnóstico já começa com um valor de peso, de sobrecarga, que mobiliza vários sentimentos e várias coisas que impactam muito do ponto de vista psicológico e que necessariamente gera mais cuidados. Então, não só do ponto de vista físico, mas de todos os pontos de vista. Você vai ter uma necessidade talvez maior financeira, porque você vai precisar de dinheiro para ir nas consultas, você vai precisar que alguém trabalhe no seu lugar, você vai precisar de várias coisas que obrigam você e sua rede de cuidados de pessoas próximas a se reorganizar para dar conta, né? E, inclusive, a Silva pontua que, mesmo quando o tratamento tem objetivo curativo, ou quando está numa fase mais avançada e que a ideia é melhora de qualidade de vida, esses tratamentos são tomados como ameaçadores. Eles são vistos como ameaçadores, invasivos, agressivos, porque justamente o que o câncer e os seus tratamentos trazem às pessoas é essa dimensão de o quanto nós somos frágeis. A gente é muito vulnerável enquanto ser humano, né? E o câncer é uma doença que escancara a vulnerabilidade em todas as instâncias, não só biológica, mas escancara muito a vulnerabilidade biológica que a gente vive, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? É igual quando você pensa nas doenças em locais que as pessoas não conhecem, tipo, sei lá, câncer de timo, câncer de tireoide, câncer de, sei lá, você tem vários locais que tem câncer que as pessoas nem sabem onde são, que existem, né? E às vezes coisas mais comuns, né, que se você para pensar na leucemia, no câncer de medula óssea, você pergunta a pessoa onde é a medula óssea, ela não tem a menor ideia, ela não sabe o que é medula óssea. Algumas pessoas pensam que medula óssea é um negócio que fica no osso, e é isso, porque a experiência de corpo que cada um tem, muitas vezes não passa por essa dimensão biológica de onde fica cada órgão, sabe? Você não sabe. Dificilmente você vai olhar para o seu corpo e vai apontar onde fica cada coisa, né? Porque isso não é a sua experiência de corpo. Mas vai passar a ser quando você vai ficar doente. Né? Quando você tem um câncer, você começa a aprender que tem intestino grosso, intestino delgado, que tem isso, que tem aquilo, que tem ileostomia, que tem não sei mais o que. Você consegue pensar em um monte de coisas que antes não eram parte da sua realidade e que passam a ser, e que elas te colocam numa posição de vulnerabilidade enorme. Porque se você pensar que você tem uma tráqueo porque você não consegue respirar e que se aquela tráqueo entupir, você pode morrer, e conviver com isso, né, é uma coisa muito difícil de manejar. Né? E aí, pensando também, né, que a doença oncológica, ela traz muitas características que são tanto externas quanto externas, né? E aí você vai ver uma alteração da vida do indivíduo em vários níveis. Pode ser a aparência física, mas não necessariamente a aparência física, mas a aparência física é uma questão também. Mas vão ter várias outras coisas que vão mudar, né? É a relação na família que muda. Se aquele homem era o provedor da família, agora ele não vai mais conseguir ser, vai precisar que outra pessoa provenha a família. Ou então, aquela mulher que trabalhava bastante em casa, que trabalhava em casa e fora e agora não consegue mais trabalhar. É a perda financeira, é a perda do lugar representado na família, muitas vezes, né? O filho que tem que se ver no lugar da mãe, cuidando da mãe, que ele mesmo que era cuidado, agora ele tem que ser o cuidador, e o quanto é difícil aprender a ser cuidador, né? E é pensar que essas pessoas estão diante de muitas perdas, materiais e imateriais, né? A alteração do câncer não se limita ao que o tumor faz no corpo. É uma doença que tem uma vastidão enorme na vida daquelas pessoas. E, claro, é um diagnóstico, como já foi mencionado, que tem muitos valores juntos, né? Você tem representações simbólicas, estigmas, você tem várias coisas que vão afetar essa relação da pessoa com o mundo em que ela vive. Né? Ontem eu estava com a Marina falando sobre câncer de colo de útero e o quanto, pelo menos em todas elas, mas no câncer de colo de útero você tem um valor simbólico da doença
muito voltado para o estigma, para o preconceito, e o quanto as pessoas às vezes têm vergonha de dizer que tem câncer de colo de útero. É uma doença que dá vergonha, é uma doença que você não quer dizer que tem, e que as pessoas às vezes perguntam, e como é que eu vou falar isso para as pessoas, né? E aí associam-se à promiscuidade, a várias coisas que as pessoas muitas vezes ficam envergonhadas e sofrem por estar naquela situação, né? E esse diagnóstico oncológico muitas vezes vem carregado de algum tipo de valor assim, alguma coisa mais negativa. E o que chama a atenção mesmo, né, se você parar para pensar na oncologia, é que cada paciente é um paciente literalmente, né? Diante do adoecimento, as pessoas vão agir cada uma do seu jeito. Ninguém vai conseguir ser igual ao outro, né? Muitas coisas são próximas, mas você vai ver que não existem experiências iguais no câncer, né? Em doença nenhuma, mas no câncer isso fica muito evidente, porque se você pensar que o câncer é um nome genérico para 100 tipos diferentes de doença no mínimo, você já consegue pensar que a variedade de câncer que existe por aí é um negócio infinito. Existe tanto câncer quanto pessoas na face da Terra, né? Cada câncer é um câncer. Não existe muita generalização nesse ponto, né? Mas que é justamente esse caráter de experiência que você tem, que só aquele paciente tem, que cada um tem, isso não muda. Isso é o que não muda, né? A minha experiência pode mudar, mas a minha experiência vai ser sempre minha. E é isso que, nesses momentos de adoecimento, às vezes é o ponto de virada, porque a forma como a doença se manifesta e se mostra para os outros, ela vai ser atravessada por isso. Ela vai ser atravessada pela forma como eu lido com a doença, pela forma como eu vivo a doença, né? E é isso que vai abrir uma possibilidade de a minha relação com a doença não ser de sofrimento absoluto, de eu conseguir encontrar algum sentido no meio daquilo. Esse é um dos pontos chave, acho, desse trabalho como um todo. É você conseguir enxergar no meio de tudo aquilo ali que está desorganizando aquela vida, que está mudando tudo que a pessoa sempre acreditou, sempre fez, o que dá sentido, né? O que daquela experiência ainda é a pessoa que ficou doente, né? Ela não deixa de ser ela porque ela está com câncer. O câncer é uma coisa que acontece numa vida, não é a vida, né? É saber essa sutileza, né, de como a pessoa com câncer não é o câncer e sim a vida dela, é a vida dela com câncer, é que acho que nos interessa muito.